Quem compra terra nunca erra. Meus avós, desde a sua época, já diziam para mim: investir em propriedades imobiliárias, como terras e imóveis, é uma decisão segura e inteligente, pois são ativos sólidos e duradouros e tendem a valorizar com o tempo, além de você poder ter a oportunidade de alugar e poder ter renda passiva através dos aluguéis desses imóveis. Nesse sentido, os fundos imobiliários são uma excelente opção para que você quer investir no mercado financeiro. Não tem uma bela quantia para adquirir uma propriedade, mas você tem a possibilidade de investir no mercado imobiliário adquirindo cotas de fundos imobiliários, sem ter que lidar com a burocracia de que quem tem um imóvel tem que lidar, investindo pequenos valores para aquisição de cotas. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como selecionar bons fundos imobiliários e já começar a diversificar o seu portfólio, selecionando bons fundos imobiliários para você alocar na sua carteira de investimentos, começando a ter, portanto, exposição no mercado imobiliário. Com uma pequena quantia, você vai ver que a partir de R$10 você já pode começar a investir em fundos imobiliários. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as notificações de todo novo vídeo que eu postar aqui no canal e curte, compartilhe com seus amigos caso esse vídeo lhe faça algum sentido. Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Marco Aurélio, o criador do canal Economarco, um canal criado com o objetivo de compartilhar conhecimentos sobre finanças e investimentos, para que você possa aprender a investir e multiplicar o seu dinheiro e obter dele o que ele pode lhe proporcionar de melhor, felicidade e alegria para você e todos os seus familiares. E quem sabe, assim como eu, que está buscando um dia ter a sua liberdade financeira. E sem mais delongas, vamos então ao vídeo de hoje. Como selecionar bons fundos imobiliários. Os investimentos em fundos imobiliários é uma forma de você se expor ao mercado imobiliário sem necessariamente ter que adquirir um imóvel ou uma propriedade, melhor assim dizendo. Através do seu banco ou corretora, você adquire cotas de fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores e já começa a receber os aluguéis que você teria ao adquirir um imóvel e alugar por um terceiro. Você vai receber todo mês parte dos rendimentos obtidos na locação ou venda dessas propriedades que são adquiridas pelos fundos imobiliários, aqui chamado, portanto, esses aluguéis de rendimentos. Mas você sabe o que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são fundos de investimentos geridos por profissionais que reúnem os recursos de diversos investidores para aplicação no mercado imobiliário, a aquisição e ou locação desses imóveis. Pensa o seguinte, pensa como se fosse grandes condomínios de investidores, onde o dinheiro desses investidores são reunidos e aplicados para construir ou adquirir imóveis. Esses imóveis são alocados ou arrendados a terceiros e os ganhos dessas locações são distribuídos aos cotistas. Por exemplo, você que adquiriu uma cota de um fundo imobiliário que investe o dinheiro dos investidores em algum setor do mercado imobiliário. Os ganhos são distribuídos, obviamente, aos cotistas proporcionalmente à quantidade de cotas que esses investidores tiverem adquirido dos fundos em carteira. Aí você precisa entender o seguinte: por que os fundos imobiliários são uma boa opção para que você possa investir a fim de ter renda passiva? Existe uma legislação específica para fundos imobiliários, onde que diz o seguinte: os fundos imobiliários criados com essa finalidade, reunir os recursos de vários investidores e construir ou adquirir imóveis. Esses fundos imobiliários, para que possam ser considerados fundos imobiliários, precisam distribuir no mínimo 95% dos rendimentos auferidos na locação ou na venda desses imóveis, além de ser proporcionado a você cotista a isenção de imposto de renda.
Então, na hora que você receber os teus rendimentos adquiridos dos fundos imobiliários, você vai ter isenção de imposto de renda. Você não vai pagar imposto de renda sobre os rendimentos, exceto ganho de capital. Ou seja, você compra um fundo imobiliário e daqui a algum tempo você resolve vender, e nessa venda, se você ter lucro, ou seja, se você ter um spread em relação ao valor que você pagou, você vai ter que pagar imposto de renda, e o valor é de 20% sobre o lucro. Fazendo uma pequena analogia aqui entre o imóvel físico e um fundo imobiliário, você precisa pensar o seguinte: um imóvel, para facilmente você locar e não ficar desocupado, ele precisa ter algumas características. Normalmente, localização, localização e localização. Obviamente que a localização é primordial para que esse imóvel não fique desocupado e você consiga alocá-lo por um bom valor. Outras características também, obviamente, que são desejadas, né? Este imóvel estar em bom estado de conservação, ele estar localizado em um local seguro, ele ter boa área útil e boa distribuição, ele ter vagas de garagem, se ele tem uma, duas vagas de garagem ou mais, a área de lazer. Mas independente dessas características serem todas as boas e ele não estar bem localizado, que obviamente vai proporcionar, que consequentemente vai proporcionar segurança à pessoa que estiver locando, dificilmente você vai locar por um bom valor, ou na maioria das vezes ele vai ficar desocupado. Então você acaba tendo um risco aí caso você não consiga construir ou adquirir um imóvel em uma boa localização. E lembrando que boas localizações, as propriedades são mais caras, né? Essas propriedades são mais bem avaliadas. É por isso que, ao adquirir fundos imobiliários, você tem condições de avaliar as propriedades que esses fundos imobiliários possuem em carteira, verificar onde estão localizadas, né? E daí ter uma estimativa, né? Você consegue ter uma visualização se aquele imóvel tem boa qualidade, não vai ficar desocupado, né? Não vai ficar vacante, e você ter a segurança que você vai receber o aluguel mensalmente. Mas então, Marco, como que eu faço para poder escolher bons fundos imobiliários e não correr o risco de os imóveis que esses fundos imobiliários têm em carteira não ficar desocupados? Simples, muito simples. Escolhendo o filé mignon dos segmentos de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são separados por segmentos, então você vai encontrar disponível para poder investir na bolsa de valores e fundos imobiliários que investem no setor de imóveis industriais e logísticos, fundos imobiliários que investem nos segmentos de lajes corporativas, fundos imobiliários que investem em shopping centers, fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários e fundos imobiliários de papéis, ou seja, fundos imobiliários que reúnem o dinheiro dos cotistas e emprestam esse dinheiro, ou seja, ele tem dívidas, né? E recebem juros dessas dívidas. O valor dos juros recebidos são divididos entre os cotistas. São fundos mais arriscados, né? Possuem um maior risco embutido, porém proporcionam uma rentabilidade maior. É o tripé dos investimentos, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. E quanto à liquidez, né, é importante também levar em consideração ao escolher fundos imobiliários. Escolher fundos imobiliários que possuem uma boa liquidez. Caso você precise desfazer desses fundos imobiliários, facilmente você vai conseguir negociar as suas cotas no mercado de ações. Bom, para que você possa analisar e selecionar bons fundos imobiliários, você vai escolher aí uma plataforma dessas que oferecem informações, e nesse sentido existem diversas aí que oferecem informações gratuitas e com algumas ferramentas pagas, né, caso você queira adquirir, mas existem várias que oferecem as informações totalmente gratuitas e já te possibilita aí fazer um filtro selecionando aí bons fundos imobiliários através de alguns indicadores. Uma delas, Status Invest,
existe o Investidor 10, o FIIs, Funds Explorer. Bom, essas são 4 das que eu conheço, né? Atualmente eu uso com maior frequência Status Invest, e através dela é que eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que vocês fazem poder selecionar bons fundos imobiliários. Eu vou estar compartilhando a minha tela. Bom, vejamos, portanto, como selecionar bons fundos imobiliários através da plataforma Status Invest. Eu já estou aqui com a minha tela compartilhada dentro do site Status Invest. Qual que é a primeira coisa que vocês irão fazer? Vocês irão clicar nessa aba FIIs, né, de fundos imobiliários, clicar no botão Busca Avançada. Ele vai te direcionar a uma outra página onde você tem aí a opção de selecionar alguns filtros. Primeiramente, né, selecionar o segmento que você deseja, selecionar o tipo de gestão e filtrar alguns indicadores. Você pode selecionar o mínimo e máximo. Para fazer a nossa análise, a gente não vai alterar esses filtros, a gente vai deixar esses filtros do jeito que está. Porém, iremos separar por segmento. Vamos baixar aí os indicadores pelos cinco segmentos que eu citei no caso, né? Que são o filé mignon dos fundos imobiliários. O primeiro aqui que a gente vai baixar vai ser os imóveis industriais e logísticos. Tá? Então, selecionamos aqui imóveis industriais e logísticos e vamos clicar no botão buscar. Depois que fizemos isso, ele vai buscar aqui para a gente por tique, né, todos os indicadores destes fundos imobiliários. A gente não vai fazer nenhuma ação aqui, ele vai apenas clicar em download. Dessa forma, ele irá realizar o download de uma planilha em Excel destes indicadores que a gente baixou, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, primeiramente, digitar o número 1 aqui. Eu vou copiar esse número 1, vou selecionar todos os valores dos indicadores baixados, clicar com o botão direito, colar especial e selecionar a opção divisão e dar OK, tá? Dessa forma eu vou acertar de certa forma a formatação dessa numeração, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho uma outra planilha aberta aqui, eu vou pegar todos esses valores, eu vou copiar para uma outra planilha que eu tenho aqui, onde eu tenho aqui logístico. Então eu vou colar. Vou colar valores. Beleza. Ela já está formatadinha, eu desci todos os valores. Agora a gente vai para outro segmento, as lajes corporativas. O próximo segmento, na sequência aqui, temos fundo de fundos. Vamos aqui no de papéis. Próximo segmento, na sequência aqui, temos os segmentos de shoppings. Então a gente vai ter aqui 5 abas de diferentes segmentos de fundos imobiliários. FOFs, fundos de fundos, são fundos imobiliários que investem em outros fundos. Fundos imobiliários do segmento industrial e logísticos, são fundos imobiliários que adquirem imóveis industriais ou logísticos, né? São fundos imobiliários que investem em imóveis que servem para apoiar a cadeia logística das empresas e indústrias. Fundos imobiliários que investem em lajes corporativas. Então, são fundos imobiliários que constroem ou adquirem imóveis comerciais para alocação para tipo escritórios. Fundos imobiliários de papéis. Então, são fundos, né, que possuem dívidas em suas carteiras e recebem aí os juros dessas dívidas e dividem os rendimentos desses juros com seus cotistas.
fundos imobiliários que investem em shopping centers, né? E esses shoppings, né, eles possuem aí espaços, né, que são locados a empresas, são locados a lojas, né, e esses fundos irão receber os aluguéis, né, dessas lojas, desses espaços. Eles recebem aí dinheiro com o estacionamento, por exemplo, do teu carro quando você vai a um shopping, tá? Então, o rendimento dessas locações e de todas as operações realizadas desses shoppings são distribuídos posteriormente aos cotistas. E, para concluir, eu tenho crio aqui uma outra aba, vou estar disponibilizando essa planilha depois aqui no link da descrição do vídeo, tá? Mas antes a gente vai realizar os filtros para verificar quais são os melhores aqui em cada um desses segmentos. 5 segmentos: fundos de fundos, fundos imobiliários do segmento logístico, fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas, fundos de papéis e os fundos de shopping center, tá? Então, primeira coisa é a gente colocar um filtro aqui nesses indicadores, tá? Colocado o filtro, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai selecionar os nossos fundos imobiliários, primeiramente pelo valor de patrimônio, tá? A gente vai investir em fundos imobiliários grandes, em fundos imobiliários que possuem muitos imóveis, grandes imóveis, portanto possuem um patrimônio maior. Essa é uma estratégia que eu sigo, né, para que possa diminuir o risco. E normalmente esses fundos que possuem um patrimônio alto possuem imóveis em boas localizações, em localizações privilegiadas, em localizações onde o metro quadrado possui um alto valor agregado, portanto são imóveis de maior qualidade. Portanto, é o primeiro filtro que geralmente eu faço para escolher um bom fundo imobiliário. Então, estamos aqui nos fundos de fundos, os FOFs. Vamos tirar o filtro aqui e a gente vai selecionar imóveis, a gente vai selecionar fundos imobiliários que possuem patrimônio acima de R$1 bilhão. E a gente vai utilizar, portanto, esse mesmo raciocínio para os outros segmentos, inclusive. A gente vai selecionar apenas fundos imobiliários que têm patrimônio líquido acima de R$1 bilhão. Bom, depois a gente quer dividendos, né? A gente quer receber dividendos e a gente quer que esses dividendos cresçam, né? Uma coisa importante de a gente olhar aqui, né, do lado, né, também se a gestão é ativa, né? Temos fundos imobiliários de gestão ativa e passiva, né? E a diferença, qual que é a diferença entre eles? Os fundos imobiliários com gestão ativa, eles procuram superar o índice, né, de referência, né, o índice de referência de desempenho, que é, portanto, no segmento de fundos imobiliários, né, na opção de fundos imobiliários, o índice de referência é o IFIX, né, então os fundos que possuem gestão ativa eles vão tentar sempre superar esse índice. Já os fundos imobiliários de gestão passiva, eles procuram replicar o índice, não superá-lo, né? Então eles dificilmente terão desempenho superior ao IFIX, então terão um desempenho replicável ao IFIX, que é a média de rentabilidade dos fundos imobiliários. Então aqui, todos aqui que a gente selecionou por patrimônio já possuem gestão ativa. Outra coisa importante de se verificar que é o número de cotistas, né? Porque às vezes você seleciona um fundo imobiliário aqui, mas porém ele é um fundo
específico, né, onde você tem ali uma família, onde uma família criou esse fundo para poder realizar seus investimentos. Então, é um fundo exclusivo, né, a gente chama de fundos exclusivos. Então, você vai ter ali vai ter 5, 10 cotistas no máximo, né, então são fundos que não permitem você realizar investimento. No entanto, não é o caso desses 3 aqui que a gente selecionou pelo valor do patrimônio. Então podemos continuar com a nossa análise com esses 3 aqui. CAGR dividendos, né? Crescimento anual ponderado de dividendos nos últimos 3 anos. Então a gente quer que os dividendos eles vão crescendo ao longo do tempo. O que acontece? Como os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus rendimentos, eles já possuem um crescimento baixo, né? Já que esse dinheiro é praticamente 100% distribuído. Mas, porém, tá, com esses 5%, com a emissão de novas cotas, eles conseguem realizar crescimento e, inclusive, aumentar os seus dividendos a partir dos rendimentos auferidos. Tá? Podemos verificar aqui que o último, né, nos últimos 3 anos, ele diminuiu os seus dividendos. Portanto, a gente vai tirar ele da lista. Esse que está negativo, a gente vai remover aqui no filtro. Ficamos, portanto, com 2. Temos um aqui, no caso percentual em caixa, não é importante nesse momento. Liquidez média diária, como eu disse, é importante. Devemos escolher fundos imobiliários que tenham liquidez no mínimo de R$1 milhão dia, né, que negociam pelo menos R$1 milhão dia dentro da Bolsa de Valores. Preço sobre valor patrimonial, PVP, preço sobre o valor patrimonial. Quando esse valor ele é igual a 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado exatamente pelo teu valor de patrimônio. Quando esse valor ele está maior que 1, ele está sendo negociado com um ágio. Ele está sendo negociado com um ágio. Quando o PVP é menor que 1, ele está sendo negociado com um deságio, ou seja, é um indicativo que ele está sendo negociado com um desconto. E nesse caso, todos os dois estão menor do que 1. Valor patrimonial por cota, no momento não é interessante para a gente, não vai ser necessário. Dividend yield, temos aqui o BCFF11 e o HFOF11, né? O BCFF11 pagando o dividend yield, né? Ou seja, um rendimento nos últimos 12 meses de 10,12% e o HFOF11 pagando 9,86%. Como o BCFF11 está pagando um valor maior, a gente vai deixar ele aqui selecionado e vamos remover aqui da lista o HFOF11, né? Porque no momento, vamos imaginar que você está começando a tua jornada de investimentos em fundos imobiliários. Portanto, a gente vai escolher apenas um fundo de cada um desses segmentos, para que você possa, nesse momento, ter 5 fundos imobiliários. Você possa ter de forma diversificada em diferentes segmentos 5 fundos imobiliários, os 5 melhores, utilizando essa linha de raciocínio para a escolha dos seus fundos imobiliários. Bom, no segundo segmento temos os fundos imobiliários do segmento de logística e indústria. Vamos utilizar o mesmo raciocínio, fundos imobiliários que possuem patrimônio acima de 1 bi. Tá? Nesse caso aqui temos vários. Para facilitar a nossa operação, a gente vai colocar aqui, filtro de número maior do que. A gente vai colocar aqui 1 bilhão. Então são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Tá? Então eu vou fazer isso aqui para a gente de uma vez só. Crescimento dos dividendos. Gestão ativa, todos são. Número de cotista, aqui temos um belo exemplo. Temos um fundo imobiliário aqui que só tem
2 cotistas, né? Então vamos tirar ele aqui logo, porque muito provavelmente é um fundo exclusivo e você não vai conseguir fazer investimentos nesse fundo. Agora vamos para o crescimento dos dividendos. Vamos tirar esse que está negativo, esses 2 que estão negativos. Tem aqui com 0,27, ele está muito longe dos outros, vamos tirar ele da lista também. Vamos deixar só os que estão crescendo de forma positiva e consistente. Vamos manter apenas os fundos imobiliários que possuem liquidez média de pelo menos R$1 milhão dia. Preço sobre o valor patrimonial. Temos aqui 5 fundos, né, selecionados, aí, onde 2 estão com preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1. Então, vamos deixar apenas esses 2 para continuarmos as nossas análises. E agora, para terminar, o dividend yield, né? O dividendo médio que ele está pagando nos últimos 12 meses sobre o seu valor patrimonial. Os 2 selecionados foram o BRCO 11 e o XPLG 11. O BRCO 11 está pagando um dividend yield de 9,42% e o XPLG 11 8,89%. Então a gente vai manter apenas o que está pagando com maior dividend yield. Ok? Já temos então, portanto, o nosso segundo fundo imobiliário. Vamos para o segmento de lajes corporativas. Primeiro, patrimônio. Vamos filtrar maior do que 1 bi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De imediato, ele já nos deixou apenas 5 opções, todas com gestão ativas, todos possuem um maior número de cotistas, né? Tem um aqui com menor, 7.931, mas não, muito provavelmente não é um fundo exclusivo pela quantidade de cotistas. Crescimento dos dividendos, vamos tirar os que não estão aumentando dividendos. E existe aqui um, inclusive, que apesar de não estar diminuindo, né, que são os que estão negativos, ele está zerado. Ele não diminuiu, mas também não aumentou. Então vamos tirar ele da lista também. A liquidez média diária, ambos possuem liquidez, ambos negociam um valor médio de maior que R$1 milhão. Todos estão sendo negociados a um PVP menor do que 1. E vamos deixar, portanto, o que está pagando o maior dividend yield, que é o GTWR11, está pagando 11,21% ao ano. O próximo segmento é o de papéis. Na mesma linha de raciocínio, vamos manter apenas os que possuem patrimônio maior que 1 bi. Vamos tirar esse daqui que está sem a opção de tipo de gestão, está zerado. Crescimento, número de cotistas, não. Temos um dos fundos imobiliários aqui que possui apenas 499 cotistas, pode ser uma distorção, portanto a gente vai tirar ele aqui da lista. Vamos para o indicador de crescimento de dividendos. Vamos remover os que estão negativo ou zerado dessa nossa lista, que não são poucos aqui nesse caso, né? Dos fundos de papéis. São fundos mais arriscados, portanto tem que pagar uma maior rentabilidade e crescer dividendos ao longo do tempo. A gente vai deixar esses que estão maior que 1, que estão crescendo dividendos a uma média de 1%, né, nos últimos 3 anos.
Dessa forma, ficamos apenas com 4 opções de fundos imobiliários. Todos aqui negociam a uma média de maior do que R$1 milhão. Preços sobre o valor patrimonial, todos possuem uma média aí bem próximo de 1. Acho que não compensaria a gente tirar aqui pelo preço sobre o valor patrimonial, porque a diferença é muito pequena. Mas pelo dividend yield a gente pode selecionar aqui o que está pagando maior. No caso, 14,26%, que é o Vigir 11. Então temos aqui a quarta opção de fundo imobiliário para a gente colocar na nossa carteira, para analisar a colocar na nossa carteira, melhor dizendo. O quinto segmento é o segmento de shopping centers. Seguindo a mesma linha de raciocínio, valor de patrimônio maior do que R$1 bilhão. Gestão apenas ativa. A gente quer superar o desempenho do IFIX. Número de cotistas, todos aqui possuem uma quantidade de cotistas razoáveis, portanto não são fundos exclusivos. Crescimento de dividendos, removendo aqui quem não cresceu dividendos. Desculpa, esse aqui não é crescimento, é isso, crescimento de dividendos, tá ok, tá correto. Liquidez média diária, todos negociam com valores superiores a R$1 milhão. Temos aqui já algumas opções com preço sobre o valor patrimonial menor do que 1, então vamos manter apenas somente esses. Ficamos com 3 opções, vamos deixar o fundo imobiliário com maior dividend yield, que é o que está pagando 9,71%, com ticker de código HGBS11. Portanto, ficamos aqui dentro do segmento de fundos, o BCFF11, o BRCO11 dentro de logística, o GTWR11 dentro do segmento de lajes corporativas, o Vigir 11 dentro do segmento de papéis, e dentro do segmento de shoppings, o HGBS 11. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai para uma nova planilha de análise, que eu vou deixar aqui para vocês no link da descrição, para vocês baixarem, e vamos colocar aqui o ticker de todos estes fundos imobiliários selecionados através destes filtros. O primeiro, dentro dos FOFs, o BCFF11, a gente vai digitar ele aqui, BCFF11. O que eu fiz aqui? Eu deixei 2 colunas para que você depois, na sua análise, você possa escolher, você comece com dentro de cada um desses segmentos, né? O filé mignon dos segmentos dos fundos imobiliários, fundo de fundos, fundo de logística, lajes corporativas, papéis e shopping center. Comece com você vai ter 5 fundos imobiliários de forma diversificada de diferentes segmentos, e já tendo a diversificação dentro da sua carteira de investimentos de fundos imobiliários. Depois você vai analisando outros e colocando mais um de cada segmento na sua carteira. O de logística foi o B. Deixa eu ver aqui, não lembro. BRCO 11. Não, se não me engano, é um fundo da Brinco. Brisco, né? BRCO 11. Lajes corporativas. O fundo selecionado foi o GTWR 11. GTWR 11. Dentro do segmento de papéis,
foi o Vigir 11. Vigir 11. E dentro do segmento de shoppers, o HGBS 11. A gente digita aqui também. HGBS 11. Bom, para facilitar a visualização, como a gente selecionou apenas um de cada segmento, né, tomando como premissa na nossa última escolha o de maior dividend yield, ou seja, o que está pagando maior rendimento, a gente vai ocultar aqui essas colunas que a gente não vai utilizar. Então, de que forma que vocês irão utilizar essa aba final aqui para fazer as suas análises, né? Para fazer o pente fino, né? Será que esses fundos imobiliários selecionados através de filtros são realmente bons investimentos, né? Será que esse filtro realmente ele vai me trazer aí um cheiro de bom negócio, né? Será que esse cheirinho de bom negócio realmente ele é verídico? Através dessa análise final, você vai já ter uma segurança maior, tá? O que eu tenho aqui nessa aba de análise? Rendimento, né? Então ele vai buscar lá na planilha, lá nas abas onde a gente trouxe lá do Status Invest, o dividend yield ao ano, vai calcular para você o dividend yield ao mês, né? Ou seja, vai trazer para você quanto que está pagando de dividendo ao ano. Então vamos aqui começar pelo BCFF11. Um fundo de fundo, ele está pagando 10,12% ao ano, que corresponde a 0,81% ao mês. O último dividendo pago foi de 7 centavos, né, sobre a sua cota. Para começar a análise, né, aonde está em amarelo e vermelho aqui, tingido a fonte de vermelho, são informações que você vai ter que colocar, né? Então, como vocês viram, eu coloquei aqui o ticker dos fundos imobiliários, e aqui são outras informações que vocês terão que colocar. A taxa de desconto, né? Então, entenda como custo de oportunidade, né? Será que compensa eu investir em um fundo imobiliário ou investir em, por exemplo, um outro título de renda fixa, né? Que vai me dar um rendimento maior. Então, a gente vai comparar aqui para a nossa taxa de desconto, a gente vai fazer uma comparação com o título IPCA, né? E eu escolhi aqui o IPCA mais 2035. Por que o IPCA mais 2035? Porque nós estamos em 2024, a gente consegue com 2035 aí fixar nosso rendimento em 10 anos, né? Então é uma boa comparação aí para a gente ter, né? E ele hoje, né, ele está pagando o que? A gente vai voltar aqui, a gente vai entrar no site do Tesouro Direto. No site oficial do Tesouro Direto, a gente vai ter aqui a opção Simule mais opções e vai verificar aqui os preços dos títulos, né? Já escolhi o meu título e ele vai me abrir aqui os preços dos títulos. Então, o título IPCA mais 2035, que não paga juros semestrais, ele está pagando IPCA mais 6,19%. Então, a gente vai voltar lá na aba, né, e vamos colocar aqui 6,19%. Tá? Spread de risco, né? Quanto que você quer ganhar mais do que se fosse investir num tipo de IPCA mais do 2035? Quanto que você quer ganhar mais que a inflação? Normalmente a gente vai colocar a meta do PIB, né? Que fica entre 2% e 3%. Vamos deixar aqui 3%. Então a sua taxa de desconto vai ser a soma do cupom com o spread
de risco tomado por você, escolhido por você, 9,19%. Tá? Esse título tem com preço sobre o valor patrimonial de 0,93%, tá? E preço atual de 9,09%. Por que eu trago essas informações? Que como no início eu ocultei uma das colunas, né? Então você pode, por exemplo, na hora de selecionar lá, deixar 2 fundos imobiliários e fazer a comparação de um com o outro, né? Dentro do mesmo segmento, obviamente, tá? Não é bacana você comparar fundo de fundo, por exemplo, com fundo de logística. Preço teto, tá? Então, a partir dessas informações que você digitou, você vai já ter o teu preço teto, né? Quanto que você pode pagar no máximo por esse fundo aí, tá? Então, hoje, o BCFF11 está custando R$ 9,09 e o valor máximo que você poderia pagar por ele, considerando essa taxa de desconto calculada de 9,19%, seria de R$ 9,14, tá? Ele está com uma margem de segurança de 1%, tá? Não é uma boa margem de segurança, inclusive, tá? Ele está muito próximo, né, do seu preço justo, tá? É só a gente olhar aqui pelo PVP, está muito próximo de 1, então ele não possui ele não está muito descontado no mercado. Bom, e a partir aqui da linha de onde se pede o nome do gestor, né, onde se pede a informação do gestor em diante, vocês irão preencher a partir do relatório da gestão. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar informações deste fundo no site de relacionamento com investidores. Então, lá na aba da web, vocês vão colocar aqui RI e o ticker do fundo imobiliário. Vamos abrir aqui e acessar a aba de central de resultados. Central de downloads. Temos aqui, ó, o relatório gerencial. Novamente, relatório gerencial. O último foi do dia 29 de fevereiro de 2024. Vamos baixar aqui o de fevereiro, que é o que está disponível, até que se atualize o próximo. Baixando, você vai ter aqui informações do gestor, tá? Todas as informações pertinentes a este fundo imobiliário. Diz aqui para você qual que é o objetivo desse fundo, né? Então aqui o Fundo Imobiliário BTG Pactual, Fundo de Fundos Imobiliários, tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos, né? Então ele é o FOF, é um fundo imobiliário que compra outras cotas de fundos e como ele possui gestão ativa, né? Ora ele vai comprar e ora ele pode estar vendendo também, obtendo lucro, né, sobre o spread dessa venda, além, obviamente, dos rendimentos, né, dos aluguéis que esses fundos pagam. Tá? Então ele investe em outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. Então ele investe também em ativos de renda fixa, né, atrelados, né, que possuem, que são atrelados ao mercado imobiliário, né, e possuem laço no mercado imobiliário. Então a gente precisa lá na planilha, né, a informação do gestor, tá? Ela tá aqui, né? Então quem é o gestor? Por que a gente precisa saber quem é o gestor? Tá?
Depois a gente compara, né? Sabendo a informação desse gestor, a gente vai lá, entra na internet, né? E verifica se temos boas informações desse gestor, né? Outros investidores irão comentar como que é a performance desse gestor, porque normalmente ele não trabalha somente com fundo imobiliário, ele trabalha com outros fundos imobiliários e facilmente se encontra informações sobre a performance da gestão. Nesse caso aqui, ele é um fundo do BTG, mas vamos confirmar aqui a gestão aqui, ó, BTG Pactual, gestora de recursos limitados, né? Então, ele é gerido pelo BTG, tá? Uma coisa importante também, né, da gente comparar, né, à medida que a gente vai alocando recursos em diversos fundos imobiliários, é que tentar também diversificar essa questão do gestor e também do administrador, né? Normalmente o fundo é gerido por um gestor e administrado por um outro banco, né? Ou no caso do BTG, às vezes é gerido pelo BTG e administrado pelo próprio banco BTG. E daí você acaba tendo um certo risco, né? Às vezes você colocando diferentes fundos imobiliários, mas geridos ou administrados pelo mesmo gestor, pelo mesmo administrador, se acontecer uma situação aí indesejada com um gestor ou com um administrador, se você tiver vários fundos desse gestor ou administrador, você acaba tendo exposição a um risco maior. Taxa de gestão, ele cobra 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido, normalmente em torno de 1%, né, vai ser sempre sobre o patrimônio líquido. Então é importante para a gente comparar um fundo com o outro. A taxa de administração 0,15% sobre o patrimônio líquido. Alguns cobram ainda taxa de performance. Vamos ver se é a situação, se é o caso do BCFF11. Pelo que eu estou vendo aqui, ele não cobra taxa de performance. A gente vai deixar zero. Desde quando que ele paga dividendos? Nesse caso, a gente vai voltar aqui no Status Invest e a gente vai pesquisar somente agora BCFF11, tá? E o Status Invest ele vai trazer informações específicas do fundo imobiliário BCFF11, né? E a gente vai até a opção de pagamentos de dividendos, tá? E a gente vai colocar aqui opção máxima, tá? Então a gente vai verificar aqui, ó, que ele paga dividendos desde o ano de 2016, muito provavelmente quando ele foi feito o IPO, tá? Agrupando aqui os dividendos por ano, né? Então a gente vai verificar que ele vem pagando aqui de forma consistentemente, né? Excluindo aqui o primeiro ano onde ele fez IPO, ele vem pagando consistentemente aí em torno de 78 centavos por cota ano, tá? Não dá para a gente saber aí qual é o valor médio que foi negociado ano a ano, né? Através aqui do Status Invest, teríamos que pesquisar se em alguma outra plataforma, mas vejam que é bem consistente aqui o pagamento desse dividendo, tá? Então ele paga dividendo desde 2016, que é o que a gente vai colocar aqui na planilha, tá? Ativos diversificados. Lá no relatório da gestão a gente vai verificar aqui, tá? A gente já sabe que é um fundo de fundos, ele investe em outros fundos, tá? E vamos ver o grau de diversificação, tá? Vamos ver aonde que tem essa informação aqui, onde que a gente pode analisar essa informação, tá? Acho que por aqui sim, tá?
Então tem aqui, seção do investidor, principais estratégias do fundo, né? Então está associado à estratégia de diversificação. Ele tem 47%, né, do capital, do patrimônio dele investido em FIIs de CRIs e CRIs, né? Então fundos imobiliários de papéis, né, que tem CRI na sua carteira, certificados de recebíveis imobiliários, e diretamente aí o fundo ele tem CRIs, né, também, tá? Não só fundos que investem em CRIs, ele emite CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, financiando construções de imóveis, tá? E recebe os juros oferidos aí desses contratos, né? 22% está em lajes corporativas, né, fundos de lajes corporativas, 11% em contratos atípicos, 12% em outros tipos de imóveis, 6% em fundos de shoppings e mantém aí em torno de 2% em caixa. Tá? Bom, já dá para perceber que ele é bem diversificado, né? Ele tem aqui majoritariamente 47% do patrimônio em fundo imobiliário de CRI, junto com os CRIs, tá? Pelo qual vai proporcionar aí, portanto, já, né, fundos de papéis, eles proporcionam uma maior rentabilidade. Então, a gente coloca aqui, sim, ele é diversificado. Presença em número de estados. No caso de fundos, a gente acho que não vai conseguir determinar isso daí com precisão, né? Vamos ver aqui se traz essa informação. Creio que não. A gente vai conseguir isso nos fundos de tijolos. Então a gente deixa isso daqui em branco. O percentual de CRI pelo CDI, percentual de CRI pelo IPCA. Tá? Essa é uma informação específica para os fundos de papéis. No caso de fundos, a gente vai deixar em branco também. Área bruta locável seria uma opção específica para fundos de tijolos. Espaço vacante, mesma coisa, tá? E vacância financeira. Não traz. Não é o caso de um fundo de fundo, né? O próximo, logística, né? Então, de forma análoga, a gente vai pegar aqui o código do ticker e pesquisar o site de relação de investidores do BRCO11, é um fundo da Brisco. Os resultados, a central de downloads, últimos resultados, apresentação de resultados, relatório gerencial de março de 2024. Isso aqui já está atualizado. Março de 2024 ele deve postar agora nos primeiros, até a primeira quinzena, até o fechamento da primeira quinzena do mês de maio ou relatório de abril. Vamos abrir o arquivo. Então temos aqui a Bresco Logística, fundo imobiliário, especializado em imóveis industriais e logísticos. Então a informação do gestor, né? A Bresco Logística, fundo imobiliário, possui 10 propriedades com 392 mil metros quadrados de área bruta locável. Tá? Se eu não me engano, essa é uma das informações da nossa planilha de análise, né? Área bruta locável, 392 mil metros quadrados. Tá? Bom, gestor, vamos ver se ele traz aqui logo no início. As taxas, né? Cobre uma taxa de gestão de 1% ao ano.
Aqui, 1 por 1. Taxa de performance, nesse caso aqui da Brisco tem 20%. Taxa de administração, não traz essa informação. Tem aqui taxa de administração e custódia, né? Então, dependendo da condição, né? Patrimônio líquido menor que igual a 1 bilhão, 0,05% ao ano. Patrimônio líquido maior que 1 bilhão, 0,03% ao ano. A gente vai voltar lá na nossa análise. Ele tem patrimônio líquido de 1,8 bilhões. Então, maior que 1 bilhão, 0,03% ao ano de taxa de administração e custódia. Que a gente vai 0,3% considerar a nossa análise. Vamos aumentar aqui o número de casas decimais. A gente não vimos a informação do gestor, mas tá aqui, ó, Brisco Gestão, é um fundo da Brisco. Então aqui a gente já tem de forma diversificada por diferentes gestores. Ele é um ativo diversificado, vamos ver aqui os seus imóveis, né? Possui diversificação por localização geográfica, né? Então ele está presente na Bahia, ele tem imóveis localizados na Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Onde a maior concentração está em São Paulo, 55% dos seus imóveis estão localizados em São Paulo. Então, só por aqui já dá para a gente ter uma ideia que ele é um fundo diversificado. Na sua carteira de clientes estão o Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, West Rock, Americanas, MRO, Val Group, Recruit, FM Logística, Whirlpool. São todos clientes que fazem locação dos imóveis do BRCO11. Então, super diversificado, com uma ótima qualidade de clientes. Ele está presente em 3, 4, 5, em 6 estados diferentes. Então, tem uma diversificação de estados. Percentual de CRI com CDI, percentual de CRI em IPCA. Novamente a gente vai deixar em branco porque é uma análise para fundos de papéis. E quanto da sua área está vacante, né? Quantos metros quadrados ele possui vacante? Vamos ver aqui. Normalmente o gestor traz logo isso aqui no início. Vamos ver se está aqui. Tá aqui, ó. Bem no texto do gestor, né? O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de mais de 124 milhões, sendo 28% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo e com 10% de vacância física nos empreendimentos, né? Então, no total dos empreendimentos ele tem 10% de vacância física. Ele não traz aqui a vacância financeira, quanto que representa financeiramente, né, esse espaço que ele não conseguiu locar. Tá? Bom, meus amigos, é isso, né? Vacância financeira, tá? E a partir dessa informação aqui você já começa a ter uma comparação aqui, né? Dividend yield de 9,42%, né? Qual que é a minha intenção? Comparar com a vacância financeira. Através do percentual vacante, né, a gente conseguiria comparar. Ele está pagando hoje um dividend de 9,42% ao ano, né? Ele, dependendo da sua vacância financeira, quanto que seria o potencial, né,
caso 100% do espaço que tem de locação estivesse locado, né? Então, a partir dessa informação, encontrando essa informação, a gente consegue comparar se ele está pagando dividendo e tem condições de crescer em função da vacância financeira existente, né? Ou seja, é um ponto negativo, mas pode ser um ponto positivo também, né? Porque esse valor de dividendo ele pode ser aumentado. É uma informação que a gente tem que pesquisar mais a fundo, obtendo, portanto, a capacidade total de renda. Tá? O upside, né? Capacidade total de renda menos o dividendo pago atual. Né? Então, muito provavelmente, já que ele tem 10%, né, de vacância física, né? Então provavelmente tem uma vacância financeira aqui, a gente não sabe quanto é, mas muito provavelmente tem uma capacidade de pagamento de renda maior do que os atuais 9,42% ao ano sendo pago atualmente de dividend yield. Bom, de forma análoga, né, o nosso vídeo já se estendeu um pouco, você vai fazer essa mesma análise com os fundos escolhidos, né, os fundos selecionados de lajes corporativas, o de papéis e o shopping center, né, GTWR11, Vigor 11 e HGBS 11. Dessa forma você tem aqui mais indicadores para você tomar as suas decisões, indicadores baseados nas análises do desempenho desses fundos informados através do relatório da gestão. Esse, portanto, foi o nosso vídeo de hoje, como selecionar bons fundos imobiliários para você diversificar sua carteira de investimentos, pensando em renda passiva, pensando em ganhos com renda passiva. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa te comunicar toda vez que a gente gravar um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.